Boa tarde a todos. A Santa Missa de hoje será celebrada pelas almas de Rubens Clemente Navarro, 7º dia de seu falecimento, Maria Lourdes Pina de Sá, 7º dia, Walter Pereira da Silva, 7º dia, e também pelas almas de Isaura Francisca Michelini, Antônio José de Toledo, Maria José de Toledo, Rosa Ribeiro, Arielle da Silva, Expedito José da Silva, Maria Amélia Pina, Luiz Antônio Foltran, Leonor Carnelos Foltran, Eusina Alves da Silva de Araújo, Ruth Toscano, Antônio Ferreira, Bruno Ruggeri de Paula Andrade, Jorge Henrique de Paula Andrade, Aparecido Scaglion Ruggeri, Ernesto Ruggeri, falecidos da família Ruggeri, falecidos da família Scaglion, Jocelina Evangelista Marques, Luiz Cândido Sobrinho, Maria Joana Gomes, Preciosa Maria de Oliveira, Antônio Elias Filho, Almir Francisco Dias, Nascimenta Maria Soledade, Eumisa Maria da Soledade, Daniel Antônio José, Conceição da Soledade, Maria da Soledade, Antônio dos Santos, Deolinda Mazottini, Maria Cecília Fávaro, Etelvina Maria Cavalcante, Israel Cavalcante, Antônio Tenório Cavalcante, Quitéria Conceição, João dos Santos Pereira e por todas as almas, pelas intenções de Lúcia Helena Mercury, Leonor Costa, Laura Costa, José Ricardo Perrucci, Gabriel Perrucci, Isabela Graneiro, Camila Graneiro, Alexandre Graneiro, Agostinho Cristofolino, Carmina Ruggeri de Paula Andrade, Antônio Reis Costa, Adélia Muramoto, Luísa de Oliveira Elias, Carlos Alberto Cavalcante e família, Antônio Roberto Generali e família, em ação de graças a São José, Santa Luzia, São Pedro, a Nossa Senhora, sob o título da Lapa, e a todos os santos e santas. Iniciemos a Santa Missa cantando. Senhor, vem salvar teu povo das trevas da escravidão. Só tu és nossa esperança, és nossa libertação. Vem, Senhor, vem nos salvar, com teu povo vem caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar, com teu povo vem caminhar. Contigo o deserto é fértil,
A terra se abre em flor, da rocha brota água viva, da treva nasceu esplendor. Vem, Senhor, vem nos salvar, com teu povo vem caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar, com teu povo vem caminhar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo Salvador, estejam com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor vai chegar, não tardará. Há de iluminar o que as trevas ocultam e se manifestará a todos os povos e a toda a gente. O Senhor que vem nos traga sempre sua misericórdia e agora nos conceda o perdão dos nossos pecados, para que na unção da sua paz possamos dignamente celebrar a ação de graças. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, preparai os nossos corações com a força da vossa graça, para que ao chegar o Cristo vosso Filho, nos encontre dignos do banquete da vida eterna, e Ele mesmo nos sirva o alimento celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Isaías. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos dará neste monte, para todos os povos, um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse. Naquele dia se dirá: Este é o nosso Deus, esperamos nele, até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo.
e a mão do Senhor repousará sobre este monte. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e meu cálice transborda. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e, na casa do Senhor, habitarei pelos tempos infinitos. Na casa do Senhor, habitarei pelos tempos infinitos. Aleluia, 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 aleluia. Vem mostrar-nos, ó Senhor, vem mostrar-nos, ó Senhor, tua grande compaixão. Tua grande compaixão, dá-nos tua salvação, dá-nos tua salvação. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja com vocês. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou:
quantos pães tendes? Eles responderam, 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos distribuía às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda encheram-se 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Então, Deus, meus caríssimos irmãos e irmãs, Ele dispõe sempre realizar o festivo banquete com o seu povo. O banquete divino é sinal de diálogo, de partilha, de crescimento, de bênçãos, de multiplicação e de vida plena, de vida de qualidade, de vida que tem valor e sentido para todos. O banquete para o qual todos nós somos chamados, e Deus mesmo nos ofereceu esse banquete, é o seu próprio Filho, é o Cristo Jesus, que veio como o alimento, como a comida, a bebida, como aquilo que verdadeiramente nos dá força, nos dá ânimo, nos dá coragem. Então, o banquete divino, no festim eterno do Pai, acontece justamente com a vinda do próprio Filho de Deus, do próprio Cristo nosso Senhor, em nossa carne humana, ao vir a esse mundo, assumindo a nossa dimensão humana, a nossa natureza humana. Deus então promove para nós o seu grande banquete, e por meio do seu Filho, que é o alimento, que é a comida, a bebida que Deus nos dá nesse banquete, então Ele nos convida a justamente participarmos da sua festa. Então, o banquete da festa de Deus, realizada em prol de toda a humanidade, é a vinda do seu próprio Filho, o Cristo nosso Senhor. Desta forma, através do seu Filho, por meio de Jesus Cristo, que se encarnou no seio da Virgem Mãe e se fez homem, pessoa, um ser humano igual a todos nós. Então, assim, Deus se manifesta a todos as pessoas, a todas as gentes, e oferece-nos, pois, o seu pão, a sua comida, a sua bebida, e oferece-nos então o seu alimento, que vale tanto para a vida aqui, para a nossa vida humana, para a nossa vida material, como também vale para a vida eterna, para a vida espiritual. Tanto materialmente quanto espiritualmente, Deus em Cristo Jesus nos oferece, nos dá
o alimento que nós precisamos, aquilo que vai nos saciar em todas as nossas fomes, tanto espirituais, por dentro, internas, quanto também materiais, externas, por fora. O Evangelho mostra-nos isso. O que é que Jesus fazia? Reunia o povo, levava o povo, aquela multidão imensa, para um lugar tranquilo, para um lugar sossegado, sem confusão, sem barulho, não é? E ali ele ficava horas ensinando o povo, falando com o povo, ouvindo o povo, tirando as suas dúvidas. Então era o momento que Jesus alimentava o povo com a sua palavra. Era o alimento para o espírito. Espiritualmente, Jesus lhes dava o alimento da palavra, ensinava, instruía, mostrava, tirava as dúvidas, devolvia-lhes a paz, o sossego, a serenidade da alma. O povo ficava em paz, numa boa, ouvia, ficava fortalecido. Então era o alimento para o espírito. Mas também Jesus se preocupava com o alimento do corpo, uma grande multidão. O que é que havia ali? A maioria era gente sofrida, a maioria era gente que não recebia cuidados e nem atenção das pessoas. A maioria era gente com 1000 problemas, tanto problemas na alma, no espírito, na mente, no coração, quanto problemas físicos, doenças, epidemias, muitas debilidades. Então havia sempre cegos, surdos, mudos, aleijados, coxos, leprosos, pessoas com as mais diferentes modalidades de enfermidades, de doenças. Fisicamente falando, havia muito destrambelhado, havia muito neurótico, havia muito depressivo, havia muita gente que não tinha paz, muita gente louca, fora de si, fora do normal, fora dos eixos. Havia muitos perdidos, nem sabiam onde estavam e quem era. Havia gente de toda a espécie. A maioria era gente estropiada na vida. Jesus instruía, pacientemente Jesus falava, Jesus mostrava, Jesus ouvia e escutava, com toda a calma do mundo, e ainda os curava, e ainda tirava-os daquelas situações complicadas. O povo então delirava com tudo aquilo, e não era para menos. Por quê? Eles recebiam a atenção de Jesus, porque eles sentiam que Jesus tinha cuidado para com eles. De fato, Jesus os amava, e era desta forma que Jesus os libertava, os tirava das suas angústias, das suas tristezas, dos seus sofrimentos, das suas dores, daquela situação de solidão, de abandono. Jesus era uma presença positiva junto deles. E, ao final, nesse dia,
Jesus já tinha feito tudo, curado os doentes, atendido às pessoas que estavam fora de si, os que sofriam por causa de todas as suas ansiedades, depressões, inquietudes na alma. Então as pessoas que tinham os mais diferentes problemas, não só físicos, mas também psíquicos, espirituais. Havia feito esta parte. O alimento da sua palavra já havia sido dado. Agora eles deveriam voltar para as suas casas. Estavam num lugar deserto, longe de tudo. Não tinha mercado, não tinha venda, não tinha condição nenhuma de arrumar alguma coisa para eles comerem. Porque o próprio Jesus sentiu, não é isso, o próprio sentido viu que aquele pessoal indo agora para as suas casas, porque Jesus teve compaixão da multidão, porque já há dias eles estavam com ele e eles precisavam retornar às suas casas, mas não tinham nada para comer. O próprio Jesus sente o problema. Então não pensa que Deus não sabe do seu problema. Não pensa que Jesus não conhece qual é a sua angústia, a sua desilusão, a sua inquietação, o seu problema. Deus sabe de tudo. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Jesus falou isso para os seus discípulos, preocupados, que eles, antes de irem embora para os seus lugares, eles comessem alguma coisa. Mas os discípulos que não têm a mesma visão de Jesus, porque os discípulos são como nós, não é? Nós também não conseguimos vencer muitos dos problemas, porque a nossa visão é muito curta, ela é muito egoísta, ela é só voltada para nós mesmos, não é? Não adianta eu só resolver o meu problema. Tem que ser o problema de todos resolvido, porque se alguém continua com o seu, então o problema dele sempre vai atingir os demais. Daí a preocupação de Jesus. Mas os discípulos não querem nem saber e vão responder: mas onde é que num lugar desse desértico, sem nada, afastado de tudo, longe de tudo, nós vamos arrumar tantos pães para saciar esta imensa, esta grande multidão? Mas Jesus não via a coisa nesse sentido. Jesus via assim que poderia resolver. E a resolução era encontrar alimento para todos aqueles lá antes de irem embora. E Jesus pergunta: mas vocês aí, entre vocês, vejam quantos pães vocês têm. O que é que vocês têm de comida? E eles foram ver, e eles vasculham de lá e de cá, e aí viram que conseguiam juntar 7 pães e alguns peixes. Era tudo o que Jesus queria. Havia o começo de se resolver o problema. Alguém ia oferecer, a sua parte. Alguém iria partilhar aquilo
que ele possuía. Ele não ia ficar com o que tinha somente para si. Aí Jesus manda, vamos organizar. Porque também, se a coisa não estiver organizada, não funciona, viu? Se você não organiza a sua vida, você não vai fazer nenhum milagre para melhorar a sua vida. Se nós não organizamos as coisas em termos de sociedade, também nós não vamos resolver os problemas que atinge, que abrange a todos. Aí Jesus manda a multidão sentar, havia muita grama ali, então todo mundo senta no chão, na grama. Jesus pega os 7 pães, os peixes, abençoa, dá graças ao Pai Celeste e aí encarrega os discípulos de distribuir para todos os que estavam lá sentados, organizadinho, em grupos, cada qual no seu devido lugar. E assim os discípulos vão fazer. Eram 7 pãezinhos, alguns peixes, e todo mundo ali, a imensa multidão, vai receber o pão e os peixes, vão comer à vontade, vai ser distribuído para todas as gentes. Então, o milagre não está na quantidade em si. O milagre está, primeiro, na preocupação de Jesus com a situação do outro. Segundo, na generosidade. Quem tinha, deu os pães e os peixes, ofereceu em benefício dos demais. Terceiro, na organização. Tudo foi organizado certinho, direitinho, para que ninguém ficasse fora, para que ninguém não fosse beneficiado. Então, a inclusão. Todos foram incluídos na recepção dos pães e dos peixes. E, por fim, a partilha. Foi partilhado, distribuído para todos, independentemente de quem era. E o que aconteceu? Que todo mundo comeu, todo mundo ficou satisfeito, matou a sua fome, ficou apto de novo para voltar para casa sem desmaiar pelo caminho. E ainda foram enchidas 7 cestas com os pedaços que sobraram. Ainda sobrou muito pão e muito peixe, que dava para muita gente comer. Então, o milagre é esse: quando há partilha, generosidade, organização, tudo é resolvido. É assim que Deus age. E é assim que Jesus nos ensina, se queremos de fato também resolver os nossos problemas, que não é só desse ou daquele ou do outro, mas os problemas são gerais, eles envolvem a todos. Por isso, a solução do problema nunca é único, mas ela é global, ela não é geral, ela atinge a todos. Jesus, portanto, mostra-nos que se nós sabemos partilhar, nunca vai faltar, mas vai ter para todos, e ainda vai sobrar, e ainda se poderá guardar, recolher, e ter para outros. Ele é o alimento do banquete, e é Ele aquele que verdadeiramente se partilha. É como na comunhão, é o mesmo Jesus que uma multidão de gente pode receber. É a mesma hóstia consagrada onde Jesus está, que é dado a você, a ele, a ela, a mim,
ao outro e a todos. É o mesmo Jesus, mas numa infinidade de pão partilhado, porque Ele é aquele que verdadeiramente nos sacia em todas as nossas fomes, em todas as nossas precisões, no corpo, na alma e no espírito, nesta vida e para a vida eterna. Amém. Nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na dor, e trazem pão e vinho para esperar o Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu a terra e fez pousada em Belém. As nossas mãos se elevam para, num gesto de amor, retribuir a vida que vem das mãos do Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu a terra e fez pousada em Belém. As nossas mãos sofridas nem sempre têm o que dar, mas vale a própria vida de quem prossegue a lutar. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu a terra e fez pousada em Belém. Para que cada vez mais as graças e bênçãos do Senhor sejam multiplicadas para nós em nossa vida, em nossa casa, em nosso trabalho. Vamos, irmãos e irmãs, orar que o nosso sacrifício seja mesmo aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que as próximas festas do vosso Filho nos sejam remédio nesta vida e prêmio da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre e em todo o lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, revestido da nossa fragilidade, Jesus veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido da sua glória, ele virá de novo para conceder-nos em plenitude os bens prometidos que hoje vigilantes esperamos.
Por esta razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o passou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue do Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. E lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, para que cresça na grande comunhão da fé e na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo, nosso Bispo José, os vossos ministros, nossa comunidade da Lapa, e com todo o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, ó Pai Celeste, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Fazemos a memória, no 7º dia, de Rubens Clemente Navarro. Memória no 7º dia de Maria Lourdes Pina de Sá.
Memória no 7º dia de Walter Pereira da Silva. Memórias de Isaura, Antônio, José, Maria José, Rosa, Arielle, Expedito, Maria Amélia, Luiz Antônio, Leonor, Eusina, Ruth e Antônio, Bruno, Jorge Henrique, Aparecido, Ernesto, família Ruggeri, família Scaglione, Jocelina, Luiz Cândido, Maria Joana, Preciosa Maria, Antônio Filho, Almir, Nascimenta, Eumisa, Daniel, Conceição, Maria Soledade, Antônio de Olinda, Maria Cecília, Etelvina, Israel, Otávio, Quitéria e João, e todos os nossos entes amados, que também já partiram desta vida, sejam acolhidos junto a vós, na luz eterna da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Também vos pedimos por Lúcia, Helena, Leonor, Laura, José Ricardo, Gabriel, Isabela, Camila, Alexandre, Agostinho, Carmina, Antônio, Adélia, Luísa, Carlos Alberto, Antônio e família, Antônio Roberto e família, e por nós, cada um que aqui presente se encontra ao redor da vossa mesa, onde nos é oferecido o alimento do festim eterno, para que assim possamos plenamente participar da vida com saúde e graça no vosso reino. E assim, com a Virgem Mãe, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos aqueles que neste mundo vos servem, possamos também nós vos louvar e vos glorificar por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Para que Jesus possa ajudar-nos sempre a sabermos multiplicar as graças e bênçãos em nossa vida, e para que, na obediência à sua palavra, tenhamos sempre forças, ânimo, tenhamos coragem, e assim então participemos do grande banquete, onde Ele mesmo se nos oferece como o nosso alimento, para termos cada vez mais a força da sua vida. Então, como Ele nos ensinou em oração, digamos todos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males e doenças, das epidemias e viroses, ó Pai. Dai-nos ânimo e coragem, dai-nos perseverança, dai-nos a partilha na generosidade, a saúde na vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos dos vírus e desta pandemia. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz. Felizes sois convidados para a ceia do banquete eterno. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Abre tua porta, que alguém está batendo. Abre tua porta,
que alguém está nascendo, é Jesus que vem a ti. Por que não respondes? Por que tu te escondes? Impedes Jesus de renascer. Por que não respondes? Por que tu te escondes? Impedes Jesus de renascer. Tira este manto que veste o velho homem, tira da vida ideais que te consomem, abre a porta para Jesus. Por que não respondes? Por que tu te escondes? Impedes Jesus de renascer. Por que não respondes? Por que tu te escondes? Impedes Jesus de renascer. Quando acolheres idosos e crianças, para cobri-los de paz e de esperança, é Jesus que vem a ti. Por que não respondes? Por que tu te escondes? Impedes Jesus de renascer. Por que não respondes? Por que tu te escondes? Impedes Jesus de renascer. Abre tua porta que alguém está batendo. Abre tua porta que alguém está nascendo. É Jesus que vem a ti. Por que não respondes? Por que tu te escondes? Impedes Jesus de renascer. Por que não respondes? Por que tu te escondes? Impedes Jesus de renascer. Quando acolheres idosos e crianças, para cobri-los de paz e de esperança, é Jesus que vem a ti. Por que não respondes? Por que tu te escondes? Impedes Jesus de renascer. Por que não respondes? Por que tu te escondes? Impedes Jesus de renascer. Eis que vem o Senhor com o seu poder e iluminará os olhos de seus servos. Hoje, às 20 horas, pelas redes sociais da paróquia, nós vamos começar
a novena do Natal. Assim estaremos em comunhão com toda a nossa arquidiocese e as demais comunidades católicas, se reunindo para nos preparar para a chegada de Jesus no seu Natal. Então, aqueles que podem fazer a novena em casa, com os seus, que o façam, ou se você não pode se reunir com as pessoas, mas pode fazer você, faça você. E se você pode seguir pela mídia, segue as TVs católicas, as redes sociais das comunidades católicas. Estamos todos transmitindo a novena do Natal. Então, a novena é um modo, o melhor de todos eles, para nos preparar na celebração do nascimento de Jesus. Então, hoje, às 8, pelo nosso Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, podem nos acompanhar no início da nossa novena para o Natal. Oremos. Imploramos, ó Deus, vossa clemência, para que estes sacramentos nos purifiquem dos pecados e nos preparem para as festas da salvação que se aproximam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa tarde a todos. Vamos na alegria da chegada do Salvador e de podermos participar do seu banquete da salvação. Graças a Deus. Como sol nasce da aurora, de Maria nascerá. Aquele que a terra seca em jardim converterá. Ó Belém, abre teus braços ao pastor que a ti virá. Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem. Ouve, ó pastor do teu povo, vem do alto céu onde estás. Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso esta vinha, foi tua mão que a plantou. Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem. Emanuel,